o Edu para vir falar com vocês. Vem para cá, Edu. Salve de palmas. Obrigado, obrigado. Aqui. Boa tarde, tudo bem? Quero dizer para a Lara que a gente tem duas coisas em comum, tá, Lara? Sofremos pelo São Paulo e eu também não gosto de pentear o cabelo, tá? Mas brincadeiras à parte, muito obrigado, Marcel, pelo convite. E eu quero fazer uma pergunta aqui. Quem tem vontade de escrever e publicar o seu livro? Quem tem vontade e não teve coragem de levantar a mão? Quem tem vontade e não teve coragem de levantar a mão e tem vergonha de falar sobre isso? A gente vai falar um pouco, e meu desejo é destravar o escritor que já tem dentro de você. A você, autor, acredita que todo mundo deveria escrever um livro, porque o livro é sobre a verdade individual e não sobre uma verdade absoluta. Se o que você faz te trouxe aqui, ninguém pode dizer se isso é bom ou não. Se é a sua verdade, vale a pena ser compartilhado. E por que isso é interessante? Pegando o trecho do que a Lara falou. A palavra autoridade deriva da palavra autor. Só é possível ser autoridade quando você é autor de uma autoria. Se você não tiver coragem para ser autor de uma autoria, você jamais vai ser autoridade. E o que é isso, Eduardo? É quando você tem coragem de falar o que você pensa, é quando você tem coragem de expor as suas ideias, quando você tem coragem de dar a cara para bater. Por isso que não adianta você só ser bom. Você precisa ter coragem de dizer para os outros que você é bom. E o livro não é à toa que é o maior construtor de autoridade. Por quê? Porque é conteúdo na veia, é você deixar a pessoa te julgar o tempo inteiro, porque você pegou um conteúdo e falou assim, olha, tá aqui, julguem o que eu penso. A gente vai falar mais sobre isso. Quem que sou eu, pessoal? Filho de Deus, marido, pai, padrasto, autor de livros e empresário. Eu acredito que a vida que vale a pena ser vivida é a vida que decidimos compartilhar. Se o que você tem não é compartilhável, não vale a pena. E não deixe o medo impedir de você compartilhar aquilo que você tem. Quem aqui ajuda a transformar vidas? Levanta a mão. Então todo mundo poderia escrever um livro. Então vamos lá, pessoal. Ó, se vocês quiserem conhecer, esse é o manual que nós criamos, que é a base do método para ajudar a qualquer pessoa que tenha vontade a escrever um livro. Ele está na Amazon. Você pode ler o QR Code, tá? É um manual muito prático. Se você preencher todas as tarefas, você sai com um rascunho do seu livro. Lembre-se que ser escritor não é talento, é método. Método. Eu trouxe até hoje uma prova social viva para vocês conhecerem, para ele dizer para vocês o que já mudou em poucos meses desse material que ele lançou, tá? Então vamos lá, qual que é o chamado do escritor, pessoal? O chamado do escritor é o seguinte, a escrita como instrumento de cura e legado. Só pode haver transformação se houver cura, concordam? Sim ou não? Então o que você tem ajudado a curar? O que você tem ajudado as pessoas a amenizarem as suas dores? A gente tem um microfone a mais para a gente perguntar para as pessoas aqui? Temos? Temos? Eu vou... Vitor, o que você tem ajudado a curar as dores das pessoas? Caramba. Passa para outro que eu não vou saber te responder agora. Tem ajudado a curar as dores das pessoas? Acredito que por meio do judiciário. Aí isso é uma baita de uma dor. Uma baita de uma dor. Eu quero que você pense. Qual a dor que você tem curado? Porque esse vai ser o seu legado. As pessoas não vão lembrar o quanto de dinheiro você tinha. Quantas casas você tinha, mas quantas pessoas você ajudou? Obrigado. Quanta dor você diminuiu? Quantas pessoas você curou? Nós estamos num evento empresarial, mas é isso.
As pessoas dão dinheiro para nós para que a gente resolva um problema delas. E o chamado do escritor é isso. A escrita como instrumento de cura e legado. Quantos que estão aqui leram um livro e tiveram alguma dificuldade resolvida porque leram um livro? E sabe por que as pessoas não conseguem se curar com o seu conteúdo? Porque não existe. É isso que a gente tem que pensar. O segundo chamado do escritor é como que a sua história pode transformar vidas. Essa eu gostaria que alguém falasse. Como que a sua história pode transformar vidas? Levante a mão quem pode compartilhar com a gente. Lá, o senhor lá, na ponta. Bom, meu nome é Rui, eu sou alguém que conquistei o direito de estar aqui porque em 30 segundos lá no SDW eu contei a minha história, que em 20 anos eu fui bater palmas nas praias para reencontrar crianças, porque a minha dor de ter perdido meu filho me inspirou a ir para a praia, fazer uma loucura com a minha esposa, falou, você é maluco, ninguém vai bater palmas. Eu pude publicar em 2023 um livro chamado Anjos do Verão Bata Palmas para essa ideia, onde hoje a gente foi notícia no Brasil, no exterior, e a ideia argentina inicialmente de bater palmas, ela se espalhou literalmente por todo o Brasil mundo, e hoje estou aqui trazendo uma conselha que só foi possível com a ajuda dos colegas aqui do Grupo SDW. Foi parar em Florianópolis ontem 5.000 pulseiras e 3.000 em Vitória por conta de uma iniciativa, ou seja, eu transformei a minha dor em, no meu caso, nas praias, 1.500 crianças encontradas e devolvidas, e provavelmente dezenas de milhares com a ajuda dos banhistas, visto que o nosso projeto virou uma cultura nacional. Uau! Me permita uma pergunta. Você encontrou seu filho? Hoje ele é pai do meu neto. Meu neto tem a idade do meu filho. Que se perdeu. O meu tava com 4 meses, você tinha deixado eu num clima ruinzão para continuar. Mas olha que interessante, gente. Ô Rui, isso virou teu negócio? Hoje é o teu negócio? Hoje ele alavancou outros negócios, mas hoje, por exemplo, o ponto de encontro virtual na internet para encontrar crianças expandiu para adultos, animais perdidos e qualquer pertence, um chaveiro, um documento, ou seja, ampliou as possibilidades. Se você vai no Sebrae, dificilmente eles falariam que isso poderia virar um negócio. E eu não estou falando mal do Sebrae, é porque é algo muito diferente, é baseado numa história. E você sabe qual que é a história mais interessante que existe no mundo? Você sabe ou não? Fofoca. Se eu falar que eu vou contar uma fofoca, até quem está lá atrás no celular vai parar para ouvir. Porque o ser humano se interessa por histórias de verdade. E fofoca, entre aspas, é uma história de verdade. Quem mais pode compartilhar que eu vi que o microfone foi para alguém? Por favor. Eu sou a Bia Brandão. Eu sou mãe solteira de 4 filhos. E assim como o Rui, também eu tive um pitch de 20 segundos e também consegui estar aqui por causa disso. E hoje o meu propósito, na verdade, é falar com mulheres que passaram por relacionamentos tóxicos e abusivos. Eu trabalho com isso falando de autoestima e fazer com que elas encontrem seu propósito. Enfim, trabalho com mulheres. Então, olha que interessante. Histórias que transformam vidas. Esse é um chamado de autor. Esse é um chamado de escritor. Eu quero que você pense, você está para anotar aí, eu quero que você coloque aí. O que a tua história poderia transformar a vida das pessoas? E o terceiro ponto é o medo que nasce quando você decide se expor. Porque, gente, é uma tendência natural a gente achar que a gente não é nada, que a nossa história não vale nada, que ninguém vai se interessar e que sempre a história do outro é melhor, que sempre o feito do outro é melhor, que o jeito que o outro pensa é melhor. Sim ou não? Sim. Mesmo que por fora você fale que não, chega um momento que você deita com a tua cabeça no colchão e fala assim, será que eu não tô maluco? Será que eu não estou iludido e não deveria fazer um concurso público e garantir minha aposentadoria? Quem que já pensou isso? Por quê? É um medo que nasce quando você decide se expor. Isso vai acontecer. Bem-vindo ao time.
E o que é interessante pensar? Vamos desconstruir essas crenças que limitam a pessoa que deseja escrever um livro. Por quê? Qual que é a origem emocional dessas crenças? De novo, quem aqui que tem vontade de escrever um livro? Dessas pessoas só fica com a mão levantada quem já escreveu o livro. Ok. Quem não escreveu, só não escreveu ainda por conta do medo e das crenças limitantes. Só por isso. Tá? E quais são essas crenças? As mais comuns. Não sou bom o suficiente. Vai lá. Quem pensa assim, não sou bom o suficiente? Cadê a psicóloga? Cadê a psicóloga? Quiser ficar aqui do lado, já dá para ir anotando que vai dar para sair com a agenda cheia. Ó, tô contribuindo com você, doutor. Segundo, essa aqui é a principal. Ninguém vai ler. Quem que tem vontade de escrever livro, ainda não escreveu porque acha que ninguém vai ler, levanta a mão. Mulher, por que ninguém vai ler a sua história? Não te trouxe até aqui? Não fez você realizar vários sonhos? A pergunta que eu faço é o seguinte: quantos jovens de 18 anos poderiam se inspirar na sua história para fazerem o Brasil um país melhor? O IBGE diz que a gente tem mais ou menos uns 30 a 40 milhões de jovens de 18 anos. Quantos você acha que poderiam se inspirar em você? E por que ninguém vai ler? Quantos jovens poderiam se inspirar na sua história? Quantos jovens poderiam se inspirar na sua história? Sabe qual que é o grande problema? A gente tem livros de escola e livro dos gurus, nada contra os gurus. Mas o salto entre não tenho nada e quero buscar 1 bilhão é muita coisa. Onde estão os livros das pessoas reais que fazem coisas do dia a dia? Que talvez não consigam chegar no 1 milhão, mas vão conseguir ensinar uma vida digna, honesta e de realização para as pessoas. Onde que se encontra esse material? Na Você Autor. E já vou falar sobre isso. Tá? Terceiro, não sei por onde começar. E aí, contando um pouquinho de história, Você Autor nasceu nosso foco não são escritores, nosso foco são pessoas comuns que querem escrever. Consegue entender a diferença? Sim ou não? Sim. Os escritores já têm o espaço deles. Nós somos uma comunidade de pessoas que querem escrever livros, que entendem que o primeiro livro não vai ser o melhor de todos, que vão preparar um segundo livro, vão preparar um terceiro livro, e que um vai ajudando o outro nessa escalada de crescimento. Tá? E aí, continuando em crença, nós temos 7 sabotadores do escritor. Não sei se você conhece Shihad Shamini, o pai da inteligência positiva. Ele vai dizer o seguinte, que existem 10 sabotadores, eu trouxe os 7 principais. Quais são? Primeiro é o insistente. Ah, não, se o meu livro não for perfeito, se ele não for na melhor editora, se ele não for feito com papel dinamarquês, com a tinta espanhola, e se ele não for lançado no dia da lua minguante, com ascendente em Áries, não vou fazer. Quando que esse livro vai sair? Esse é o insistente. O segundo é o esquivo. Olha, eu sei que até tem uma coisa legal, mas isso não é para mim, isso é pro meu vizinho. É sempre aquela pessoa que está falando com ela e fala assim, não, o outro deveria escrever o livro. Porque ele sempre acha que o outro é mais importante do que ele. O terceiro sabotador é o prestativo. Não, olha, eu não vou escrever, mas eu ajudo você a escrever. Pode deixar que eu reviso para você, eu te ajudo a estruturar. Porque no fundo é o medo. No fundo é o medo. Próximo, a vítima. Ah, não, eu sofri demais. Eu não posso correr esse risco de sofrer mais um pouco com um livro e alguém olhar para minha história e não gostar e falar que ela tá ruim.
Eu confesso para vocês que a maior dificuldade que eu tenho é para lidar com a vítima. A vítima, eu tenho um pouco de vontade de pegar ela e falar assim, vem aqui, minha filha, para com isso. Porque livro não é sobre você, livro é sobre quem vai ler. Quando você entende que não é sobre você, mas é sobre quem você vai transformar, não tem como a vítima continuar de pé. Tá? O próximo é o controlador. Tem que ser tudo do meu jeito. Não, mas essa fonte tem que ser no tamanho tal. Não, mas eu quero de um jeito clássico que foi feito lá em 1800 e Shakespeare. Tem que ser assim. Tem que ser com o tom do preto assim. Não, mas esse jeito não tá, mas não. Só vai ser se for do meu jeito. O hiperrealizador. Ele tem 10 livros começados e nenhum terminado. Muita gente riu. Quantos tem esse? E por fim, chega no Chamini, esse é o principal, é o crítico. Por quê? Sempre encontra falhas em si mesmo, nos outros e nas circunstâncias. Sabe qual que é o livro perfeito? Sabe ou não? É o livro feito. Esse é o livro perfeito. É só você tirar o per, que é o livro feito, que é o perfeito. Porque é ele que vai te dar experiência para o próximo. Eu não sei quantos livros o Joel e o Marcel têm, mas o Joel eu sei que tem mais de 5, 10 livros feitos. E é isso. Provavelmente o último é melhor do que o primeiro. Por quê? Porque conforme você vai fazendo, você vai melhorando. Tá? O poder do primeiro passo. A pergunta é: quem que está aqui hoje tem a vontade de dar o primeiro passo para escrever o livro? Então a gente tem que ir para a ação. Vontade sem ação é só fantasia. Vontade sem ação de pouco vale. E como é que a gente transforma isso em ação, em hábito, no dia a dia? Primeira coisa, rotina. Você precisa pôr na sua agenda o livro que você vai escrever. É muito fácil falar que você não tem tempo. Eu não tenho tempo para fazer exercício. Na verdade, eu sou preguiçoso vagabundo. Aí eu falo que eu não tenho tempo. Ainda bem que a Lara estava bem no meu estilo aqui, então eu, continuando, ninguém vai achar tão ruim. É muito fácil eu estar com pressão alta, eu estar com dificuldade. Fui caminhar ontem aqui perto, não conseguia subir uma ladeira. E falar assim, não, eu não consigo emagrecer porque eu não tenho tempo. Mas a verdade não é essa. Não está na minha agenda como prioridade. E falo isso com vergonha na minha cara, porque eu deveria. Estou com um filho de 4 meses, daqui a pouco ele vai querer correr, eu não vou aguentar correr atrás dele se eu não criar vergonha na cara. E aí você precisa de um livro, ou não, ou você entende que o livro vai ser importante. E aí o teu medo faz você dizer assim, não, eu não tenho tempo. Na verdade, não é prioridade para você. Então tem que entrar na sua rotina. Tem que entrar na sua agenda. O nosso método ele é diferente porque se você tiver de 10 a 15 encontros de 2 horas com o seu livro, você escreve 150 páginas. Falei que é fácil? Disse que é possível. Ah, mas se for 2 horas em que você fica respondendo o WhatsApp, o livro vai sair? Se for 2 horas que você liga a tua televisão e fica vendo